Salve, galera! Começando mais um Monarch Talks, podcast mais banido do Brasil e talvez do mundo. Inclusive, acabei de ser banido hoje. Tô com duas figuras importantíssimas da política brasileira, dois senadores. Tô com o Eduardo Girão, Isso. Jorge Seife. Obrigado por terem vindo aí, cara. Conversar, trocar. Nós é que agradecemos, Monark. Queremos trazer aqui a solidariedade para você, né? Dizer que você não tá só. Nós somos parlamentares, né, Seife? Que andamos nas ruas, nas praças, nos mercados e conversamos com as pessoas, seja de direita, de esquerda. E você é uma pessoa que tem, o brasileiro está com sentimento, sabendo da grande injustiça que está acontecendo contigo, censura, perseguição implacável, né? E a gente está fazendo o nosso trabalho no limite das nossas forças. Eu tenho muita fé, muita esperança que notícias boas nós teremos em meio a essa tempestade aí. Vamos torcer, né? Monark, eu tenho só que te agradecer. Está sendo um prazer imenso, né? Depois de acompanhar o teu trabalho durante tanto tempo, pessoas que eu respeito muito e desgosto muito de tudo na frente dos teus microfones. Então, primeiramente, muito obrigado. A segunda questão, parabéns pelo teu trabalho. Estamos juntos em prol da liberdade de expressão. Temos bandeiras, muito mais bandeiras comuns do que bandeiras dissidentes, claro, ou opostas. Sim, sim. E a principal delas é a questão da liberdade de expressão. Que a liberdade de expressão, né, a liberdade, de uma forma geral, é tudo que nós temos na vida. É a liberdade de trabalhar, é a liberdade de cultuar, é a liberdade de expor as nossas opiniões, é a liberdade da manifestação artística, é a liberdade religiosa, é a liberdade de voto. Então, tudo que nós temos mais importante. E entendemos que você realmente é um perseguido por não fazer parte de um establishment, por não ser vendido, por não ter entregue o que você acredita e não ter se calado diante dos acontecimentos absurdos e obtusos que hoje, infelizmente, acontecem no Brasil. Então, muito obrigado, parabéns e tamo junto. Vamos embora. Eu acho que é legal a gente conversar e pensar em Brasil, né? Que é o que importa para nós três aqui, isso, né? É isso. A gente sobrevive pessoalmente de algum jeito, né? E vocês são peças fundamentais do cenário político brasileiro, são senadores, que é o cargo do legislativo mais importante, né? E infelizmente a oposição, a gente não tá tendo muitas vitórias, né, recentemente. A gente teve o Dino, que infelizmente vai virar mais um ditador no Supremo Tribunal Federal. A gente teve essa reforma tributária que é uma bomba tributária que vai aumentar, vai duplicar a carga tributária e complicar, vai aumentar a complexidade da carga tributária. E ele pretende, ele finge que quer simplificar, mas na verdade ele está duplicando a complexidade porque vão existir dois sistemas de cobrança de impostos, o Legacy, que é o antigo, e este novo, e eles colocaram uma transição que até tudo acabar vai demorar 50 anos. E um outro detalhe que poucas pessoas perceberam, centraliza o poder no governo central, onde os governos estaduais e as prefeituras vão com pires lá, ou seja, comendo na mão do governo atual. Então, é algo que nós votamos contra isso de forma aberta. Esse garoto aqui tem uma PEC, que ele já chegando no Senado Federal e entrou com uma PEC para o voto ser aberto. Esse é um grande problema no Brasil, a falta de transparência. Você saber o que o seu representante está fazendo, como ele está votando lá no Parlamento Brasileiro. Então essa PEC nós conseguimos agora as 27 assinaturas. Conseguimos as 27 assinaturas. Já deu entrada, já está tramitando. E a sociedade, eu acho que o grande trunfo da mudança, e é por isso que eu sou tão otimista, Monark, o brasileiro tá gostando de política, acompanhando a política. Quando eu dou um voto lá, é impressionante que na minha rede social começa, mas isso aqui, por que foi assim, não foi assado? É interessante, o brasileiro tá se apropriando. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E hoje, o brasileiro tá sentindo na pele a questão da escolha desse governo irresponsável, perdulário, né, com um alinhamento total com o STF, politiqueiro, não é nem político, né, que já é um absurdo, é politiqueiro mesmo, né, militante, ativista, mas o brasileiro está consciente disso e a nossa grande esperança, né, é cada vez mais a sociedade se aproximar, está voltando às ruas,
O brasileiro, a gente foi para 2 manifestações agora, uma em Brasília, E outra em São Paulo. Paulista. E foi impressionante a adesão, as pessoas sabendo o que está acontecendo, né? Mas bem menor que antigamente, né? Não, bem menor porque está Mas recomeçando. é um recomeço, as pessoas estavam com medo depois do 8 de janeiro. Você falou aí coisas que eu concordo 100%. No final do ano, eu gravei nas minhas redes sociais 3 momentos bons e 3 que eu considerei os principais do ano de 2023. Os 2 ruins você já falou. A eleição do Dino, não tenho nada contra ele pessoalmente, mas eu tenho contra a trajetória dele, política e as posições. E uma pessoa que foi mais usada no governo Lula para perseguir a liberdade de expressão, do Alexandre Garcia, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, do Constantino, e Alan de Frutuoso, que é cara sensacional. Esse cara foi a maior arma utilizada pelo Lula, junto com a AGU, junto com o Ministério da Justiça. E eu elencaria ainda o 8 de janeiro, que foi o 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos. Sim. Né? Então esse foi Engraçado essa similaridade, né, não? copiar e colar. Por que será que aconteceu isso? E por que até as nossas polêmicas não são originais, né? Por que elas são importadas dos Estados Unidos? Teve, na minha visão, né, eu falei isso na Folha, numa entrevista que eles fizeram comigo, e eles chamaram de teoria da conspiração. Mas na minha visão, esse movimento de 8 de janeiro teve inteligências externas trabalhando para que acontecesse. Não é à toa que é idêntico ao que aconteceu nos Estados Unidos. Você tinha, inclusive, caras vestidos com o xamã brasileiro estava também. Então, copiaram, inclusive, a estética das manifestações do 8 de janeiro. Então, por dedução lógica, eu atribuo a esse movimento um patrocínio internacional. Faltou até criatividade, né? Porque nós 2 participamos da CPMI, que nós assinamos, foi a oposição que criou a CPMI, porque o governo não queria de jeito nenhum. Ofereceu emenda, segundo a própria mídia colocou, ofereceu dezenas de milhões de reais para parlamentares que tinham assinado, retirassem as assinaturas. É um negócio escandaloso. Sim. E depois, quando não teve jeito, a opinião pública cobrou, teve que montar a CPMI, o que foi que aconteceu? Foi ocupada por governistas, né? Ou seja, para blindar o governo Lula. E aí, o Bolsonaro. e 1.200 pessoas, olha, uma coisa que eu quero deixar muito claro, nós não concordamos, nem eu, nem Seif, nem os senadores que lá estão, que a gente conversa com todos, com nenhum tipo de quebradeira, de arruaça, de invasão, absolutamente. Sim, claro. Eu acho que quem errou tem que ser punido, mas tem que pagar de acordo com a lei. Uhum. E isso não está acontecendo, uma desproporcionalidade completa. Você vê hoje cara condenado aí 400 anos de prisão por corrupção, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, estando aí desfrutando das suas mansões. Dando consultoria para futuros prefeitos. Não. Que consultoria ladrão. Um cara condenado. Não sou eu que estou falando, foi a justiça. 400 anos. Tá não, traficante, gente que esquartejou pai, esquartejou filho saindo. Então, crimes hediondos são perdoados. Muitas vezes, réu de primeira instância. Não, réu primário. Né? Aí, bom comportamento na cadeia. Aí tem direito à visita íntima. Aí tem salário. Aí tem saidinha. Cara, de que nós estamos falando? E outra coisa, só antes de passar aqui para o Girão, Monark, qual a diferença do que aconteceu, por exemplo, recentemente na Assembleia Legislativa de São Paulo? Quebradeira, baderna, violência contra policiais. Com as manifestações do MST, por exemplo, no governo do Temer, queimaram, tocaram fogo, quebraram a porra toda. A esquerda sempre foi violenta nas suas manifestações. Okay? E só tem uma diferença. Eles estão falando que foi golpe de Estado, não é isso? É isso. E terrorismo. Falta para esses cidadãos, que inclusive vai ter um evento agora, dia 8 de janeiro, em defesa da democracia, uma hipocrisia, um negócio ridículo, como diz o Girão, uma pagelança, uma palhaçada, né, com um consórcio que hoje foi formado pelos poderes brasileiros. Infelizmente o Senado, alguns membros do Senado estão lá para aplaudir essa idiotice, que isso aí para mim é uma idiotice. A maioria do Senado, né? Aí a gente vê o seguinte, o que é terrorismo para mim, o Monark? O que o Hamas fez dentro de Israel. Bom, definitivamente foi terrorismo. Que ele é terrorista. Ele quis impor o terror à sociedade civil israelense. O que foi golpe de Estado? Por agora, de 2020 para frente, o que aconteceu em Burkina Faso,
no Gabão, nos países africanos, 6 ou 7, 8 golpes de Estado. O que é golpe de Estado? É arma, é bomba, é assassinato, é tomada de poder, é liderança, é exército, é tanque, granada, pau quebrando, molotov. Isso é golpe de Estado. Tudo feito às claras. Porra, não é o que eles fizeram lá. Tudo bem, tinha uma meia dúzia lá. Se teve patrocínio internacional e tal, vou respeitar a tua opinião, porque eu não tenho prova, não vou afirmar. Agora, certamente, terrorismo e golpe de Estado não foi. No máximo, Vandalismo. vandalismo.